Bom, vamos lá, mais uma dúvida, né? Agora uma dúvida acerca de povo cigano, acerca de magia cigana. Eu achei assim excelente essa pergunta, inclusive a pessoa que me mandou eu até conheço, a gente já conversou bastante, a gente conversa em off, fez parte do grupo Lady Kimbanda de WhatsApp. E assim, de qualquer maneira eu já agradeço já desde agora, tá, Marília, pela pergunta que você nos enviou. E a Marília ela faz assim, ela faz uma pergunta. Essa pergunta já foi algumas vezes me feita, até mesmo em particular, em privado. E eu respondi às pessoas e achei super válido quando ela colocou essa pergunta aqui pra mim. Ela fala assim: nunca assisti a uma gira cigana. Como ela se diferencia de uma gira de Exu? Não falo da incorporação, mas da organização, né? Marília. Então, a Marília, acima de tudo, meu abraço, tá? Pra você, um axé, tá, querida? Tudo de bom. Bom, qual é a diferença de uma gira de cigano para uma gira de Exu, né? Ou vamos botar assim, para um culto de Quimbanda, para um culto somente desse povo cigano. Qual é a diferença? Bom, antes de tudo, a questão da vibração energética. Quando a gente vai trabalhar com Exu, Marília, a gente está trabalhando com entidades que têm realmente uma vibração densa, bastante densa, né? E que possuem essa questão, essa característica, vamos botar assim, essa característica por todo o seu culto, né? Quando se trata de povo cigano, é um povo que trabalha numa frequência mais leve, vou botar desse jeito, tá? Para você poder entender. Mais leve, né? Mas que também traz junto uma questão da sua cultura. Assim como Exu traz a cultura africana, o povo cigano também traz a sua cultura. Então, daí a gente desperta o conhecer acerca de Santa Sara Kali, né? Algumas pessoas perguntam, né? Os ciganos não têm Deus? Tem sim, né? Da mesma forma que para o africanista existe Nzambi, né? Olorum, Olodumare, da mesma forma para o povo cigano existe também um Deus chamado Deus Sol, é um Deus solar também, né? Chamado Belcarrano, né? Ou seja, a Dieula deles, né? O Deus deles é Belcarrano. Então, o que vai diferenciar com relação ao povo cigano e ao povo de Exu, antes de tudo, é a vibração energética, né? Depois a questão da forma de trabalho. Então, geralmente o povo cigano, eles têm muito mais ligação com a questão de sentimentos e também a questão financeira, tá? Não quer dizer que não atue em curas, muito pelo contrário. Inclusive, dentro desse grupo de trabalho, existe um cigano chamado Iago, que ele trabalha divinamente bem com cristais e trabalha divinamente bem com óleos e ervas, né? Inclusive, Iago é um cigano que a gente solicita bastante aqui no templo, principalmente para curas, né? Curas realmente espirituais. Então, é óbvio que o clã em si cigano, ele tem a mesma funcionalidade que teria, por exemplo, somente uma Umbanda, né? O que a gente percebe hoje, Marília? A gente vê que há um levantar de algumas casas de somente culto a ciganos, né? Ou seja, não tem culto a caboclo, não tem culto a preto velho e não tem culto a Exu. E ali se auto-mantém, porque quando esse povo começa a trabalhar em uma casa como essa, né? Eles automaticamente assumem postos. Então vai ter aquele cigano da questão da cura, vai ter aquele cigano da questão do aconselhamento, vai ter aquele cigano da questão de enfrentar as demandas, da proteção, fazer a proteção da casa, vai ter aquele cigano ou aquela cigana que faz a parte feminina dentro da casa. Então, ou seja, sempre quando a gente fala de um povo cigano, apesar de estar agregado a Umbanda, a gente deveria tratar como um povo diferenciado, né? Um culto diferenciado, porque além de trazer essa questão da vibração energética, traz a sua cultura, né? E a cultura que eu tô falando não é uma cultura de que o Tata Leonardo acha, do que a Marília acha, do que o Mariano acha, não. É a cultura raiz desse povo cigano, né? É bom lembrar que os rituais que são ciganos, os próprios rituais já dizem, são rituais ciganos. Então esses rituais não são para nós, que somos chamados de gádios, né? Ou gajões. Então, quando a gente fala de cigano, o que vai diferenciar acima de tudo é a vibração energética, né? Eu costumo dizer de uma forma bem simplista, Marília, que quando se trata de povo cigano, você pode chegar no maior baixo astral que você tiver de sua vida, no maior problema que você tenha, você sempre vai sair bem, né? Porque os ciganos eles têm essa questão da alegria, ou seja, os ciganos souberam e passam isso para nós de que devemos aproveitar a vida ao máximo.
né? A vida é o ser mais sublime. Enquanto alguns ficam preocupados com dinheiro, com o pataco, alguns ficam preocupados com a questão amorosa, a viver a vida é muito mais importante. Isso conta bastante para ciganos. Então, quando a gente fala de ciganos, a diferença primordial é a frequência energética, tá? Porque em termos de execução de trabalhos não há limites. Da mesma forma que Exu também demanda, existem alguns ciganos que podem ser solicitados para demanda, né? Vou dar um exemplo como o próprio cigano Juan pode ser solicitado para uma demanda. Só que com critérios totalmente diferentes, né? A forma de se trabalhar é muito diferente, porque há o critério desse povo cigano, né? A cultura cigana, ela é um pouco diferente da cultura africana, da cultura africanista. Então, há essas diferenças. Então, se você for para uma gira de Exu e uma gira do que chamam de ciganos de Oriente, mas eu não gosto dessa terminologia, e sim ciganos encantados, você vai ver antes de tudo o primeiro impacto. A frequência energética é muito diferente. Muito diferente. Depois, a questão da cultura, né? Da mesma forma que Exu fala, né, em Yorubá, ou vai falar uma palavra ali banto, né? Os ciganos têm o próprio dialeto deles, que é o romani, né, chamado por alguns de romanês. Então há essas diferenças, tá? Mas em termos de trabalho, não são diferentes de você chegar e você ver em um determinado momento um cigano trabalhando com cura, como o Exu trabalha com cura, de um cigano trabalhar com um descarrego energético, como o Exu trabalha com descarrego energético, de cigano trabalhar de repente com um atendimento, com uma consulta, da mesma forma que Exu também faz. Então, a diferença basicamente que a gente pode dizer é a cultura, né? E a vibração energética, que realmente é gritante de diferente, tá bom? Eu espero ter respondido sua dúvida. Lógico que se não foi suficiente, manda um feedback que a gente vai ter o maior cuidado em responder novamente em outro vídeo, tá bom? Muito obrigado, muito axé, Marília. Valeu pela pergunta e espero que mais venham aí daí de agora em diante, tá bom? Axé, até mais.